Olá, o relatório preliminar do orçamento de 2011 já foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento, mas as negociações continuam, especialmente em torno de temas como Lei Candir e o salário mínimo, muito efervescentes atualmente aqui no Congresso. A gente recebe o senador Gin Argello, relator geral do orçamento, aqui no programa Argumento, para falar com a gente sobre isso. Senador, obrigada por conversar aqui conosco. A comissão já aprovou o que o senhor chama de relatório, ou melhor, o Congresso chama de relatório preliminar. A partir daqui, essas definições já estão feitas ou as negociações aumentam a partir de agora? Não, parte delas, o norte do relatório final já foi dado agora com o orçamento preliminar. Tem algumas questões que já foram colocadas. O que era possível ser feito em alguns temas, que são temas de interesse de toda a população brasileira, o que podia ser feito preliminarmente já ocorreu, como é o caso do salário mínimo, que é um tema que está sendo muito discutido. O salário mínimo veio do Executivo, enviado para o Congresso pelo ministro do Planejamento, ministro Paulo Bernardo, com a proposta de 538,15. E nós arredondamos aqui para 540. Aí alguém pode falar, Gin, R$2, R$1,85 foi o arredondamento, foi. Esse R$1,85, no cômputo do orçamento da União, quando você multiplica esse R$1 por todos os salários mínimos, o que o governo tem que colocar de despesa com os salários que ele paga, dá um total, contando com previdência, mais de R$1 bilhão. Cada R$1 cada R$1,85 sobre... passa de R$1 bilhão, contando o aumento, que dá 530 milhões, da diferença, e contando com a Previdência. Mas foi o que foi possível fazer no caso do salário mínimo. O que é muito bom que a gente explique sobre o salário mínimo, tá? Só para aproveitar esse tema. O salário mínimo, ele vem, nesses últimos anos, uma negociação feita desde 2006, que foi feita até 2023, com as centrais sindicais. O que foi feito? Foi feito um equilíbrio. Como é que faria as contas com o salário mínimo? Como é que faria os aumentos do salário mínimo? Então foi feito um critério. O critério é inflação do ano mais correção do PIB. O que significa isso? De 2 anos anteriores. De 2 anos anteriores. Como o PIB do ano de 2009 foi negativo, o que acontece? Só tem a correção. Então, agora, por quê? Se tivesse calculado, se fosse um PIB de 1%, 2%, estaria tudo normal dentro do critério, mas não ocorreu isso. Por quê? Não foi culpa do Brasil, foi culpa da crise mundial que o mundo todo viveu. Agora, as centrais sindicais, senadores, seguem pressionando, tendo reuniões com o próprio governo na esperança de aumentar esse valor pelo menos um pouco mais. A meta hoje dessas centrais, desses negociadores, é de um mínimo de 580. O senhor que estudou orçamento até aqui, inviável? Não, eu não digo que é inviável, eu sou do PTB, eu sou líder do meu partido. Meu partido é o Partido Trabalhista Brasileiro, eu defendo um salário mínimo, quanto maior, melhor, até porque eu enxergo e vejo e tenho consciência que o salário mínimo foi muito importante para que o Brasil pudesse sair dessa crise mundial que existiu há 2 anos atrás. O salário mínimo foi uma fonte de distribuição de renda importante, gerador de consumo, e com isso a economia pôde circular. Eu sou a favor do aumento do salário mínimo. O que acontece é o seguinte, dentro do orçamento, da previsão orçamentária que nos foi enviado, não tem como fazer esse aumento, não tem como dar esse reajuste. Acabei de falar que para cada R$1, R$1 e pouco, aumenta quase R$1 bilhão. Ou, no caso de R$1,85, mais de R$1 bilhão. Ou seja, mais esses R$40 do que se somariam ao salário mínimo, significaria mais R$40 bilhões no mínimo, grosso modo, fazendo essa comparação. Se você desse o mesmo aumento que deve ser dado, que eu também defendo os aposentados, para aposentados e para o salário mínimo. Agora, para vocês terem ideia, isso é quase o valor do investimento que o Brasil tem para esse próximo ano. Vai ser o maior número para investimento que o país já sofreu, o maior número. Quanto é isso? Nós vamos investir 44 bilhões de orçamento direto, tá? Em várias obras do PAC, em FAND, para aquele subsídio do Minha Casa Minha Vida. Então, 44 bilhões de investimento. Imagine você se a gente for fazer agora o aumento do salário mínimo tirado de investimento. Não é correto, até porque o país também precisa de investimento. Então, se o governo arrumar uma nova fonte, eles estão negociando. O ministro Paulo Bernardo, a negociação está aberta, está conversando com as centrais, está conversando. Agora, o importante dizer é o seguinte,
O critério é que não deve ser mexido, porque o salário mínimo teve um aumento real nesses últimos anos de quase 60% real. E isso é muito importante. O critério é muito bom. Para você ter uma ideia, hoje, daqui a um ano, um mês e poucos dias, tá? Em 1º de janeiro de 2012, só por esse índice que está aí, o salário já passaria automaticamente de R$600. Se for acima de 580, o salário vai bater quase R$700. Eu acho bom, mas ontem o senador João Ribeiro fez uma declaração que as prefeituras, várias prefeituras do estado de Tocantins e alguns outros estados não aguentam pagar um salário mínimo. Podem ter dificuldade, podem quebrar, melhor dizendo. É isso, é a expressão que eu estou escutando toda hora. Mas eu sou favorável a um salário mínimo maior. Antes da gente passar para esse outro tema, o senhor falou sobre também o aumento previdenciário. E há hoje uma discussão na sociedade para que esse aumento, para quem ganha mais do que o salário mínimo, seja de pelo menos 9%. E que haja também correção na tabela do imposto de renda de pessoa física. Essas são questões já contempladas nesse primeiro relatório, nesse relatório chamado preliminar? Não vai ter agora mudança dos índices de isenção de imposto de renda. Eu até conversei no Ministério da Fazenda durante essa semana mais de uma vez, vou fazer uma visita lá, mas não tem como mexer nisso agora. Então, e sobre os aposentados, não. Sobre os aposentados também agora, o governo, através do ministro Paulo Bernardo e do ministro Gabas da Previdência, estão conversando com as centrais sindicais e com todas as entidades que representam os aposentados. Quem participou efetivamente, está participando efetivamente dessa discussão, aqui pelo Senado, é o senador Paulo Paim. E pela Câmara dos Deputados é o nobre deputado do Estado de São Paulo, Arnaldo Faria de Sá. Senador, outro tema de muita discussão, especialmente aqui no Senado, que é a casa que representa os entes federados, os estados propriamente ditos, é a redistribuição, as compensações da chamada Lei Candir. Como é que ficou esse aspecto a partir de agora? Como é que o orçamento do ano que vem contempla essa briga, esse estica e puxa por recursos oriundos dessa lei? Da compensação, melhor dizendo. Da compensação. Foi uma pergunta muito oportuna. Deixa eu lhe falar, Angela. O que acontece é o seguinte, a Lei Candir, eu tive muita sorte, tenho que sempre agradecer a Deus. Essa relatoria do orçamento me permitiu conhecer pessoas brilhantes. Uma delas foi o deputado Bruno Araújo, que foi o relator de Receita. O deputado Bruno Araújo, depois de um trabalho muito eficaz e com muito afinco, ele conseguiu achar e nos mostrar mais 17 bilhões e 700 milhões de receita a mais para o orçamento. Desse, eu já coloquei no nosso relatório preliminar, para atender o que se diz na Lei Candir, mais 3 bilhões e 900 milhões. Então, esses recursos já estão assegurados para a Lei Candir. Ou seja, é mais dinheiro sendo repassado para estados. Para estados. São 21 estados que são contemplados com a Lei Candir, da compensação da exportação. Então, já tem 3 bilhões e 900. Tem outras matérias que estão com importância. Você me perguntou há pouco sobre aquela diferença dos estados, da baixa e da alta complexidade. A gente conversava antes da entrevista que muitos estados têm valores diferentes de remuneração por serviços que prestam em relação a esse atendimento de saúde, não é, senador? Para isso, só para você ter uma ideia, só para a equalização da baixa e média complexidade nos estados, nós já repassamos no nosso relatório preliminar mais de 1 bilhão para o senador Flecha Ribeiro, que é o senador que é o subrelator do orçamento na pasta da saúde. Quer dizer, muito, muito importante. O senador Flecha Ribeiro está trabalhando com esses dados, até porque é um dado interessante. O estado do Pará é onde tem o menor índice, que é o menor valor repassado para o estado do Pará, acho que, se não me engano, é R$112, enquanto tem estados como Mato Grosso do Sul que recebe pelo mesmo tratamento R$187. E isso agora fica equalizado? Equalizado. Ele está encontrando um ponto de equilíbrio, já tem a disponibilidade do recurso para isso, você vai encontrar um ponto de equilíbrio. A gente tem conversado sobre algumas questões pontuais, mais polêmicas do orçamento, mas queria conversar com o senhor sobre essa discussão a partir de agora como um todo. O relatório preliminar foi aprovado pelos pares e agora os relatores setoriais têm um prazo para estudar
os diferentes segmentos e apresentar suas sugestões, não é isso? O que pode mudar? O que o senhor acredita que ainda muda por aí? Como é que vai se dar esse trâmite? Deixa eu lhe falar, agora que começa efetivamente a gente desmembrar o relatório através dos relatores setoriais. Isso, graças a Deus, são parlamentares muito experientes, muito competentes e a partir de quarta-feira estão com eles. Por quê? Porque esse final de semana inteiro até terça-feira está aberto para as emendas. Tá? Então está todo mundo trabalhando e fazendo as emendas parlamentares. Cada parlamentar tem direito a 25 emendas no valor total delas somadas no teto de 13 milhões de reais. Mas aí tem mais as emendas de comissão, tem as emendas de bancada e tem as emendas as individuais, que são total de 25. Agora é que o Congresso põe a cara do Congresso no orçamento. No orçamento, agora. É um momento muito bom, por quê? Porque nós temos visto nos últimos anos que o nosso Congresso tem se preocupado muito com o desenvolvimento do nosso país também, tem investido muito em área de infraestrutura, o que é muito bom para que a gente possa continuar nesse índice de crescimento, combatendo a pobreza e gerando mais emprego no nosso país. Senador, uma última pergunta. A gente hoje discute um orçamento para um novo Congresso, um novo governo que começa a partir de 1º de janeiro. Muda a discussão do orçamento nesse momento, saber que parte desses parlamentares não vão estar aqui, uma outra parte chega a partir de 2011 e, especialmente, uma nova presidente assumindo as rédeas da União? O orçamento é para todos, né? O orçamento é a peça mais importante construída no Congresso. Você tem ideia, no Congresso japonês, eles passam 9 meses do ano discutindo orçamento. A maioria dos países europeus gasta 6 meses do ano discutindo orçamento. Nosso país, dessa vez, por causa da eleição, nós estamos discutindo orçamento, somos obrigados a discutir o orçamento do país em apenas 70 dias. Mas, graças a Deus, estamos cumprindo todos os prazos. A comissão está muito atuante, o presidente Valdemir Moca, todos os membros da comissão estão frequentando, estão indo até altas horas, trabalhando efetivamente, votando todos os créditos também. É uma comissão muito importante. Vai dar para aprovar tudo? Vai dar para aprovar tudo dentro do prazo e mais do que isso, nesse formato. Tudo que está acontecendo, vem aqui relatar passo a passo, porque é muito importante que todo o Congresso Nacional e principalmente todos os brasileiros acompanhem a peça orçamentária, que dá o rumo para os nossos estados, nossas prefeituras, nossos estados e nosso país. Senador, muito obrigado por essa conversa. O senhor também está convidado para, quando o orçamento finalmente ficar pronto, voltar e explicar para nós as conclusões a que chegaram os parlamentares. Obrigado. Nós conversamos nesse programa com o senador Jim Argelo, que é relator geral do orçamento para 2011. E esse foi o tema da nossa entrevista. A você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente. Eu sou Ângela Brandão e este é o programa Argumento, para a TV Senado, para a Rádio Senado e para as emissoras conveniadas. Para falar com a gente, o endereço é pela internet, www.senado.gov.br/TV. Tchau, até a próxima.